Precisava falar inglês. Um tempo na minha vida, quando eu estava estudando na universidade, tem aquela toda transição que qualquer hoje em dia estudante universitário começa. Mas chega um momento, eu acredito de qualquer curso universitário hoje em dia, que o graduando, ele precisa falar inglês. E isso facilita muito a vida acadêmica dele. Ele dentro da universidade falando inglês, até na área que eu estudava, que era a área da engenharia. Então, chegou um momento em que muitas informações que eu precisava para acelerar o meu aprendizado, estava totalmente em inglês. E eu vi essa oportunidade, eu entrei na internet, eu vi os cursos do MIT, eu vi os cursos da Harvard, eu vi os cursos de várias universidades, e dentro do YouTube, e aquele material, se encaixava perfeitamente naquilo que eu estava aprendendo e no que eu ia aprender futuramente. Então, eu aprendendo a falar inglês naquele momento, ia ser para mim algo que ia me elevar de uma maneira em relação a conhecimento e, vamos supor, me precaver, porque algo que viria logo à frente eu já teria, porque aquele conhecimento estava em inglês. Mas se eu não falasse inglês, eu não ia ter nada, não ia acontecer, eu não ia ter aquelas informações, ia continuar da mesma maneira. Porque o que era o principal objetivo? Era acelerar o meu aprendizado com informações que posteriormente iam ser dadas mais à frente, mas eu já antecipar isso e ter essas informações e otimizar o meu tempo para eu estudar, porque o pouco tempo que eu tinha não estava sendo suficiente. Então as informações em inglês ia com certeza me ajudar muito e eu poderia ter um bom rendimento lá na frente por causa disso. E eu comecei a pesquisar na internet sobre escolas de inglês, que eu precisava aprender rápido. Eu não tinha tempo, tá? Não tinha eu preciso 5 anos para aprender a falar inglês. Não é para mim. Se alguém chegasse, só tem isso aqui, não, para mim não dava. Eu precisava era aprender a falar inglês rapidamente, entendeu? E eu procurava alguma coisa, um método eficiente que me fizesse realizar isso de forma que eu tivesse qualidade e pudesse obter aquilo que eu precisava, que era otimizar o meu tempo com a informação em inglês que eu absorvesse. Se eu duvidava de curso pela internet, um pouco, ainda mais no aprendizado de línguas, a gente um curso pela internet, eu vou conseguir aprender a falar inglês, tinha aquela objeção que eu ficava, mas eu comecei a analisar a universidade de inglês, porque eu encontrei a universidade de inglês, e aí eu vi aquele método, e eu encontrei e comecei a pesquisar mais a fundo, a saber como é que funcionava o método, e aquilo foi, de certa forma, me conquistando, porque era aquilo que eu estava precisando, eu precisava falar inglês, e ponto, não tinha outra coisa que pudesse, eu precisava e ponto. E eu comecei a ver os depoimentos, as pessoas começaram a falar que o método era possível, que o método funcionava, e algumas pessoas falavam inglês nas entrevistas, e aquilo praticamente me encheu de alegria e de emoção no mesmo tempo, que eu falei, eu encontrei a solução para o meu problema. E eu me matriculei no curso da Universidade de Inglês e iniciei o processo, né? E para mim foi algo muito novo e eu não digo que desafiador. Desafiador sim, porque é um método que exige você de um pouco de dedicação mesmo, mas é algo que funciona. É algo que realmente você consegue ver a sua, vamos supor, progressão no método, desde a primeira aula, como você ouvir, falar e escutar, e você trabalhar todos esses seus canais ao mesmo tempo, faz com que o teu processo de aprendizagem acelere de uma maneira em que começa a te dar uma sensação de satisfação, porque você vê que você está evoluindo. A cada momento, no decorrer das aulas, aconteceu o quê? A cada momento que eu passava, que eu escutava, aquilo já ia soando, uma palavra em inglês já me chamava a atenção, porque o meu ouvido já estava se acostumando, eu já estava se preparando para o que viria mais à frente. E foi assim esse processo, eu comecei a ouvir muito e aquela percepção começou a aumentar de uma maneira assim, exponencial, eu gosto de dizer, porque foi gradual, foi rápido, começou a aumentar de uma maneira em que eu me surpreendia. Eu trocava mensagem com amigos, eu falava que eu aprendi um método que vocês não têm noção, eu não tô acreditando no que está acontecendo comigo. Eu falei, isso aqui é muito bom, e eu todo dia eu queria assistir aula, eu estava ali, assistia a aula, e todo dia eu estava ali, eu queria ver, não via a hora vamos para assistir a aula no dia seguinte, entendeu? Eu ficava ansiosamente esperando pelo feedback do professor, porque eu queria partir para o próximo passo, eu já queria assistir a aula. Aquilo foi assim que começou a me tirar daquele momento em que eu estava, que eu achava que eu teria que demorar 5 anos, sei lá, um tempo para falar inglês, e não era isso que estava acontecendo comigo. E foi chegando ali por volta da 20ª aula, eu vi que eu não percebi
O que acontece foi um acontecimento que fez com que eu visse com meus próprios olhos como estava o meu inglês e a minha evolução há um mês e meio atrás. Então, o que acontece? Na hora que eu estava assistindo séries, eu sempre gostei de assistir séries, e eu peguei e falei, eu vou fazer um teste. Eu peguei uma série para assistir e tirei a legenda. Quando eu tirei a legenda, 10, 20 minutos depois, eu percebi que eu estava assistindo e eu não me preocupei mais com a legenda, eu não me preocupei com o que estava acontecendo. Eu me preocupei em assistir aquilo, o que estava acontecendo na série, porque eu estava entendendo tudo. Hoje eu consigo ver que a minha vida antes de falar inglês era uma, e depois de falar inglês é outra. Porque hoje eu posso trazer para o meu próprio conhecimento, trazer para o meu mundo todas as informações que estão em inglês, conhecimentos valiosíssimos que eu adquiri por saber falar inglês, por conseguir captar essas informações de uma maneira em que eu pudesse trazê-las para o meu mundo e conseguir aplicar na minha vida e resolver os problemas que eu estava e conseguir ter mais oportunidades. Se eu tive situações que o inglês me ajudou, nossa, sei lá, vou citar algumas, tá? Mas são várias. A primeira, assim, vamos supor, a história que eu acredito que marcou muito a minha vida, quando eu já estava falando inglês, quando eu sentia segurança, foi que eu comecei a me matricular em cursos em universidades americanas. E dentro desses cursos, eles têm variedades de assuntos, e eles têm muitos fóruns, eles têm um networking, as pessoas do mundo todo fazem um networking. E nesse networking, comentando um fórum no curso, perguntando, eu conheci alguns coreanos, e conversando com esses coreanos, a gente começou a fazer um networking muito, muito valioso para mim, porque eles tinham conhecimento e a gente começou a discutir sobre os cursos, o que estava acontecendo. E fazendo isso, eu percebia que o inglês não era mais a objeção que eu tinha, porque eu já estava conversando com eles. E começou que vamos supor, o envolvimento foi tão grande com eles, começou a envolver a amizade, foi pegando amizade, a confiança com eles. E tudo isso falando inglês, claro. E eu comecei a participar de cursos com eles mais a fundo, porque as universidades hoje em dia, aí na Coreia do Sul, eles fazem muito assim, eles escolhem um tema, dentro desses cursos online, lá dentro da universidade tem polos em que eles pegam esses cursos online com os alunos que estão fazendo e discutem, ou abrem apresentações, e aí eles me convidaram para fazer uma apresentação sobre o curso, sobre o que estava acontecendo, tudo. E para mim aquilo foi o momento em que eu pude ver que não existia mais barreiras. Meu nome é Denis e eu posso dizer que falar inglês mudou a minha vida.